A realidade é que já está ruim e vai piorar para os violadores de direitos humanos do Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu vou ler aqui a carta do partido do Donald Trump, o Partido Republicano, enviou ontem e que se tornou pública hoje ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Se tornou pública hoje e realmente é impressionante. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar das sanções mostra que eles estão desesperados. Zema diz que daria indulto a Jair Bolsonaro imediatamente. É isso mesmo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, descartou em entrevista à Rádio Eldorado nesta quinta ser-vice em um eventual chapa presidencial com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O mineiro, que é pré-candidato à presidência, afirmou que a única hipótese de não disputar o cargo é se o ex-presidente Jair Bolsonaro concorrer. Na entrevista, Zema afirmou que concederá imediatamente indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente no ano que vem. Ele também declarou que é favorável à anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro e os outros condenados pelos atos do 8 de janeiro. E Moraes autoriza a participação de Bolsonaro em podcast. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal liberou Bolsonaro nesta quinta-feira para conceder uma entrevista ao podcast Café com Ferri. A autorização, porém, não garante a realização do encontro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o começo de agosto e precisa manifestar interesse em participar. O podcast, que é comandado por Rafael Ferri, fez o pedido ao Supremo, que, para surpresa de muita gente, foi acatado por Moraes. O ministro determinou que Bolsonaro dê uma resposta sobre o convite em até 5 dias. E qual é a realidade? Qual é a realidade que a velha mídia não consegue reportar? A realidade é que já está ruim e vai piorar para os violadores de direitos humanos do Supremo Tribunal Federal. Mas não só para eles. Como eu venho dizendo aqui, cumprimento de sanção é uma questão de quando, não de se. E ai de quem não cumprir. E antes de eu comentar, vamos ver o que o próprio, já que eu falei tanto nele, vamos ver o que o próprio Gilmar Mendes está falando sobre isso. Agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Não, até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração, Mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Eu agradeço aqui, Gilmar Mendes, a confissão de que os bancos brasileiros estão, até o presente momento, deixando de aplicar a lei Magnitsky na sua plenitude, por interpretarem que as sanções não são aplicáveis ao Brasil. E isso é engraçado, porque uma vez que tem operações dos Estados Unidos e estão debaixo da jurisdição americana, esses bancos são sim tratados pela lei Magnitsky como US persons e, portanto, devem cumprir todas as sanções aplicáveis e aplicadas pelo OFAC. Mas eu sei que tem muita gente com Paulo Figueiredo Derangement Syndrome. Se eu falar, tem gente que vai escolher não acreditar. Então eu vou deixar alguém falar por mim. Por isso, eu vou ler aqui a carta que o congressista do partido do Donald Trump, o Partido Republicano, enviou ontem e que se tornou pública hoje ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. E essa carta se tornou pública hoje e realmente é
Impressionante. Diz, está aqui assinada pelo Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, 1º de outubro de 2025, a honorável Scott Bessent, secretário do Tesouro, a honorável Badray Smith, diretor do OFAC. Prezado secretário Bessent e diretor Smith, como membro do Congresso, escrevo para expressar séria preocupação e solicitar esclarecimentos sobre recentes sanções impostas pelo Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Essa designação, anunciada pelo FAC em 30 de julho de 2025, é inédita na política externa dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz em exercício da mais alta corte de uma nação estrangeira havia sido sancionado sob essas autoridades. A base para a designação, graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo a supressão de liberdade de expressão e do devido processo, levanta questões fundamentais sobre o Estado de Direito e a governança no Brasil. Ao mesmo tempo, a presença contínua de um indivíduo sancionado em posição tão alta de autoridade judicial cria riscos de conformidade para cidadãos e instituições dos Estados Unidos que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Prestem atenção. Esta questão tem implicações diretas para proteção de investidores, especialmente para fundos dos Estados Unidos, com exposições a ações, instrumentos de dívida e entidades reguladas no Brasil. Cumprimento da política de sanções, dada a possibilidade de exposição indireta através de processos judiciais ou regulatórios brasileiros. E estabilidade financeira, visto que o Brasil continua sendo um componente-chave dos mercados de capitais globais. À luz dessas preocupações, solicito respeitosamente que o Departamento e o OFAC forneçam respostas às seguintes questões. 1. Obrigação de conformidade. Quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos quando um juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal do Brasil? 2. Exposição indireta. Como o OFAC avalia e mitiga a exposição indireta quando decisões judiciais, ações regulatórias ou transações supervisionadas envolvem o ministro Alexandre de Moraes? 3. Mecanismos de aplicação. Quais medidas serão tomadas para garantir que os cidadãos dos Estados Unidos não se tornem inadvertidamente não conformes quando decisões legais brasileiras têm a autoridade de um indivíduo sancionado? 4. Coordenação interagências. Em que medida o Tesouro está coordenando com a SEC, e aqui a coisa fica muito séria, a gente está falando do Security Exchange Commission, é a CVM americana, que trata das ações do mercado de capitais, o Federal Reserve, ou o FSOC, para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos Estados Unidos decorrentes dessa sanção sem precedentes. 5. Orientação internacional. O OFAC emitirá uma orientação para governos aliados, organismos multilaterais como o FATF, o IOSCO, ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade nessa situação extraordinária? E diz assim: a sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre as autoridades do Global Magnitsky não tem precedentes. Suas implicações vão muito além do Brasil, afetando diretamente investidores dos Estados Unidos, regimes de conformidade e a credibilidade da governança financeira internacional. Orientação clara e detalhada de seus escritórios, portanto, é essencial. Agradeço a sua imediata atenção a este assunto. Aguardo a sua resposta rápida e abrangente. Semper Fi, que é o lema dos Marines, Semper Fidelis. Rich McCormick, membro do Congresso. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a Lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes
que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte, a Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte: até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções, mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Eu cheguei a comentar aqui na terça-feira sobre uma movimentação que também deixava claro que os caras estavam sentindo o impacto das sanções. E sim, e olha que eu ainda disso para vocês, elas vão demorar tempo e nós estamos tomando outras ações para que elas atinjam o nível de 100% ou perto disso de aplicação. Mas naquela ocasião eu falei sobre a ideia genial do Gilmar Mendes de aprovar uma lei anti-embargos que ia proibir os embargos comerciais ao Brasil. E naquela fala de terça-feira eu apontei o óbvio, que uma lei dessas não teria absolutamente nenhum efeito prático. Eu citei aqui o caso da Europa, que aprovou regulamentos nessa mesma direção, e no final das contas os bancos europeus todos decidiram continuar seguindo as sanções americanas, com medo de perder acesso ao mercado dos Estados Unidos, inclusive os bancos que fizeram graça e quiseram burlar as sanções e foram multados exatamente da mesma forma. Mas agora, veja, o efeito Paulo Figueiredo Show, né? Eu ainda cheguei a dizer, poxa, né, como pode... será que o Maduro não teve a mesma ideia? Será que o Kim Jong-il não teve a mesma ideia? Será que o Xi Jinping não teve essa ideia brilhante do Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes é tão fodão que ele tem ideias que ninguém mais tem, né? E, com o tempo, o efeito Paulo Figueiredo Show faz com que até a Globo News... Bom, bota a Globo News para falar aí pra gente, Bruno. Algo com um caráter mais de solidariedade e uma indignação coletiva do que algo que traga um efeito prático. Porque quando a gente se aprofunda no que é a Lei Magnitsky, ela traz sanções apenas dentro dos Estados Unidos para bancos. E isso é gravíssimo, isso é muito sério para os bancos. O que pode se discutir é uma facilitação para bancos atuarem com outros sistemas, talvez na Europa, talvez até mesmo Ásia. Estou dando aqui ideias do que eu ouvi já aqui dentro do Congresso. Porque na prática a gente vê uma grande indignação no Supremo. Eu cheguei a ouvir de um ministro do Supremo que se o governo federal não conseguisse proteger os seus servidores, porque se a gente olhar ministros, e especialmente os ministros do Supremo, outras pessoas que foram alvo até agora e que são servidores públicos, se o governo não consegue proteger os seus servidores públicos, esse ministro me disse, eu preferia receber um saco de dinheiro então, porque eu prometi a um amigo que eu não ia mais ficar fazendo piada com esse tipo de coisa. Então vou falar sério, prometi esse meu amigo. É a falência de um país com um sistema autônomo financeiro. A gente consegue entender essa indignação, né? Mas de qualquer maneira, essa discussão também traz um alento para os bancos, para se buscar um outro formato de utilização financeira que não traga punições para essas instituições financeiras que atuam nos Estados Unidos e que estão sob risco de serem vetadas, por exemplo, num sistema em dólar. Então, talvez seja buscar um outro formato, outros países, um sistema via Europa, talvez, que alguns bancos possam seguir, mesmo sendo sancionados nos Estados Unidos. Quer dizer que agora na Globo News chegou a informação de que a lei anti-embargos não passa de uma ação desesperada
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não diziam que estavam tudo normal nas suas vidas, que nada tinha mudado? Agora, engraçado, segundo acho que é a Ana Flor, né? O ministro do STF falou que se o governo federal não consegue proteger os seus funcionários das sanções, ele preferia receber o salário dele em saco de dinheiro para escapar das sanções. Boa ideia. Eu já falei sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque esse é o destino que aguarda os sancionados pela Lei Magnitsky. Eu já trouxe isso aqui ao programa diversas vezes, mas é sempre bom lembrar. Em agosto de 2020, durante a administração Biden, os Estados Unidos impuseram sanções OFAC contra a Carrie Lam, chefe do Poder Executivo dos comunistas de Hong Kong. Hong Kong, entendam, Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo e vive sob o domínio do Partido Comunista Chinês. Alguns meses depois, ela deu uma entrevista dizendo o quê? Que estava aqui tendo que receber o salário dela da forma como sugeriu esse ministro do STF, em saco de dinheiro. Então, entendam, Gilmar e os demais. Sim, o governo federal não pode proteger vocês. Não tem meios para proteger vocês. Não há escapatória. É isso que aguarda os violadores de direitos humanos e seus habilitadores. Se você deixa de jogar sob as regras do mundo livre, você perde acesso ao sistema financeiro internacional propiciado pelo mundo livre. Ora, você está livre, como sugere a Ana Flor, para fazer as suas negociações não mais em dólar, mas em renminbi, yuan. Fica à vontade, pode fazer em Gilmar Mendes gosta de cavalo, pelo que a gente está levantando aqui de relatório de inteligência. Mas pode fazer negociações em cavalos, pode fazer em cabeça de gado, pode fazer da forma que quiser. Quem quiser passar por essa experiência e quiser continuar dando jeitinho no cumprimento da Lei Magnitsky, é só continuar apoiando o Alexandre de Moraes. É só continuar facilitando as violações de direitos humanos no Brasil. Quem fizer essas coisas pode ter certeza que o seu caminho está traçado. E eu disse isso a vocês, eu venho dizendo isso a vários, Paulo Figueiredo Show. A primeira parte do nosso plano foi 100%, teve 100% dos seus objetivos atingidos. Nós caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky a Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky às pessoas jurídicas, o instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes, e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros, antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência. Nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora. A fase do choro e do ranger de dentes. A fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar por WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na Van, se vende celular.
Mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não. Porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectada. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Eu ainda, vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, quem viver verá. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.